Rosa Maria, Ok. na prece inicial Tajane e na prece final Eugênio. Pedir para os colaboradores permanecerem, pode ficar abertos, os demais fechar seus microfones para não atrapalhar Tá. o raciocínio da nossa irmã Anne. Isa, com você, querida. Uma boa noite aí para todos. Do livro A Mensagem do Dia de Sheila para você. A mensagem de número 25. Vigia teus pensamentos. Grande parte dos casos de obsessão espiritual se estabelece a partir do baixo padrão vibratório da criatura encarnada. Ódio, ressentimento, rancor, orgulho, mágoa. São estados psicológicos que dão às entidades perseguidoras o sinal para avançarem. Tais espíritos espreitam sua vítima à espera do melhor momento para agirem. Sempre que tais pensamentos te chegarem à mente, busca refúgio na prece. Eleva-te a Deus, a fim de que os canais de sintonia que te ligam a entidades perseguidoras sejam desfeitos com a força do bem, que pode brotar dentro de ti mesmo. Vigia teus pensamentos, ora ao Pai, dedica-te ao bem. Agindo assim, estarás te colocando a salvo das investidas inferiores e te aproximando das esferas elevadas, cujos eflúvios te garantirão a paz interior. Muita paz para todos. Paz de infinito amor e bondade, Jesus Mestre querido, espiritualidade amiga que nos ampara, nossos mentores espirituais. Levamos o nosso pensamento com gratidão por podermos estar reunidos mais uma vez nesta noite para o estudo desta obra que tanto nos ensina e que possamos utilizar tudo aquilo que este capítulo nos traz para podermos trilhar um caminho de luz e paz. Pedimos, Pai, que ilumine a nossa irmã Ana Valéria, que seus mentores tragam a ela todo o ensinamento para que nós possamos absorver o máximo possível, mas que principalmente possa tocar os nossos corações e as nossas mentes para que sejamos cada vez espíritos mais e mais dentro do caminho que o Pai traçou para cada um de nós, que é o caminho do bem. Assim, pedimos a permissão para iniciar o estudo desta noite, dizendo graças a Deus, e que assim seja. Obrigado, Jane. Obrigado, Isa. Boa noite àqueles companheiros que entraram depois do início. Hoje estamos aqui dando mais uma vez continuação aos nossos estudos sobre essa coletânea de obras do nosso irmão André Luiz, psicografado pelo querido Francisco Cândido Xavier. E nós vamos continuar o estudo de libertação, recebendo hoje a nossa irmã Ana Valéria, da Sociedade Espírita de Assistência e Estudo aqui de Guapimirim, bem vizinho, aqui no pé da serra, que vai estar conosco. Então, que nós possamos abrir a nossa mente, como o Jane falou, os nossos corações, para absorver tudo que nossa irmã trouxe para dividir conosco. Boa noite, Ana. A palavra é sua, querida. Boa noite, obrigada. Agradecendo de novo a oportunidade de estarmos juntos. Então, vamos conversar um pouco. O nosso capítulo é esse, Operações Seletivas, é o capítulo 5. E esse livro, que é um tratado sobre os processos obsessivos e desobsessão, porque o Gubbio é de uma sabedoria assim fantástica no processo de desobsessão, na condução que ele faz para libertar a Margarida das ideias fixas do Gregório. Então,
Esse livro é de uma beleza da aplicabilidade da lei do amor, sem distinção. E o autoconhecimento do Gu, ele dá com as pessoas, com suas necessidades e com as suas doenças. Então, realmente, o Libertação é um livro muito impactante, né? Porque ele nos mostra a realidade da relação, muitas vezes doentia, entre os espíritos. E várias delas o livro vai demonstrar, né? No caso de encarnado para desencarnado, nós estamos falando da Margarida, mas entre os desencarnados, ele também apresenta processos obsessivos, e entre os encarnados também. Então, o livro trata de todas as possibilidades, né? E o que é mais interessante na fala do Gubbio é que ele vai nos mostrando caminhos de libertação coletiva. Ele não está preocupado só na missão dele, que é atender Margarida. Ele vai atender um raio de ação infinito em torno dele, todas as vezes que ele pode, todas as vezes que ele tem oportunidade, ele exerce a lei de amor. E nesse capítulo, aqui está a descrição, que é feito que a gente vai olhar só. Nós estamos na cidade dos Dragões, num parâmetro muito interessante de organização dessa cidade, com toda uma hierarquia estabelecida, né, onde o Gregório é a autoridade máxima, numa estrutura, entre aspas, judiciária, de investigações, de condenações, de levantamentos, de sentença. Uma estrutura arquitetônica, a gente pode chamar de arquitetônica, ainda medieval, refletindo em muito os aspectos de crença desse grupo que comanda a cidade dos Dragões. Então, nós temos aqui tochas, pontas, grades, castelos, iluminação, guardas, portões, tudo, tudo ainda resguardado de uma mente, né, de estrutura, como é o Gregório, medieval, e de muito poder que esse espírito teve quando esteve encarnado. E ele reflete e agrega, né, porque as pessoas que com ele trabalham acreditam e ingressam e engrossam essa criação fluídica que é a Cidade dos Dragões. Então, é muito interessante a gente ver uma estrutura dessa. Não sei se todos nós aqui temos oportunidade de estar em reuniões mediúnicas. Quando vi falar aqui do colega que está estudando para exercer, para fazer parte das estruturas de atendimento mediúnico, o quanto das oportunidades que temos de atender. E eu ouvir, de acordo com as habilidades mediúnicas à mesa, estruturas como essa. Porque, gente, a gente quando lê esse livro, a gente até duvida. Parece ficção científica. Você olha para e fala assim, não, não é possível, cara. O André deu uma viajada. Não, ele não deu, pior que não deu. Não deu, não deu. E aí, quando você começa a trabalhar com a mediunidade, atender pessoas e tiver a oportunidade de estar em atendimento desobsessivo, a gente vai ver que é verdade. Toda essa estrutura inteligente, organizada, tá? Porque inferioridade aqui não significa desconhecimento e nem despreparo, por incrível que pareça. Então, é uma estrutura inteligente, organizada, planejada, comandada à mão de ferro pelo Gregório. E todo comando à mão de ferro é impiedoso. Com isso, as pessoas que fazem parte dessa estrutura estão submetidos à ordem do Gregório e às suas punições. Então, realmente é um livro denso, né? Tirei algumas falas só, né, desse capítulo grande, para a gente conversar e a gente raciocinar juntos. Então, vamos lá.
Tirei pedaços do livro e fiz destaques para a gente poder analisar, né, a fala do André e do Rubio, passando as informações e as percepções e que a gente possa ir raciocinando junto com eles. Começando. Reparei que a multidão se constituía em sua quase totalidade de almas doentes. Muitos padeciam desequilíbrios mentais visíveis. Observei-lhes impressionado o aspecto enfermiço. Olha bem, quem ocupa o espaço físico e psíquico da cidade? Tirando os seus comandantes, estes espíritos com essas características. Espíritos desencarnados com estas características. Mentes difíceis, problemáticas, enfermiças, desequilíbrio, que são atraídas ou comprometidas e encaminhadas a este lugar, habitam esse lugar. Porque é muito estranho quando a gente fala do mundo espiritual, não é uma fumaça, né? Porque as pessoas pensam, não é, é material. E essa matéria ainda por cima na Cidade do Dragão é densa, muito densa até. E causa efeitos psíquicos, interações, visitações. Há muitos encarnados que, no desdobramento do sono, visitam a Cidade dos Dragões para receber instruções, para trocar. Convivem. Encarnados e desencarnados convivem. Convivem através do quê? Através dessa mente, desse padrão mental de comportamento. E essa é a característica dos seus habitantes. Espíritos doentes e desequilibrados mentalmente, né? Um aspecto enfermiço. Então, seus perispíritos estão comprometidos, daqueles que lá estão. O perispírito de todos os que aí se enclausuravam, pacientes e espectadores, mostrava a mesma opacidade do corpo físico. É tão densa, tão denso, que é um corpo. Aliás, nos primeiros capítulos do livro, quando o Gúbio aterriza, né, se a gente pudesse dizer assim, na Cidade dos Dragões, o André Luiz sofre um impacto tão grande que ele cai duro. Ele desmaia. Ele fala assim: há muito tempo que eu não sentia o peso do meu corpo físico. Por quê? Porque o André Luiz, ao contrário do Gúbio, a mente dele ainda não está tão preparada quanto a do mentor. Então, quando ele aterriza e entra em contato com as energias predominantes, ele faz adensar seu perispírito e ele relembra o peso do próprio corpo físico. Tamanha a densidade de matéria produzida nesse local, causando peso. Então, as pessoas ali é quase que estivesse andando na rua aqui na nossa rua. A gente olhar para fora, a pessoa andando na calçada. Essa é a impressão que eles têm e a sensação. Os estigmas da velhice, da moléstia e do desencanto que perseguem a experiência humana ali triunfam perfeitos. Olha que dado interessante. Os perispíritos possuem marcas das suas mentes. Os perispíritos estão caracterizados pela mente dos espíritos que ali se expressam. Doença, marca, velhice, cansaço, fome, sede, medo. E o perispírito traz essa marca, a expressão da mente espiritual. Então, eles têm deformidades. Inclusive, esse livro traz a versão dos ovoides. Então, eles têm deformidades visíveis. Por quê? O poder mental, o poder da crença, está modelando o perispírito deles nesse momento. Então, nós estamos falando do poder da crença, do que eles acreditam, do que sentem, do valor ético, das preferências que têm, aonde estão os seus valores, aonde está sua emoção, seu sentimento. Aí fica uma perguntinha. Só eles têm perispírito ou a gente tem perispírito? A gente sabe que tem. Já está esclarecido que tem.
E esse poder da crença, a gente só tem depois que morre? Ou a gente cultiva durante a vida? Porque a gente cultiva durante a vida o que a gente acredita. As afirmativas, então, pensamentos renitentes, retroalimentados. Ah, eu sou isso, ou eu não sou isso, ou eu sou aquilo, ou eu não posso isso, ou eu quero aquilo. E a gente está martelando, 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 criando substância, matéria, adensando e refletindo no nosso perispírito, ainda encarnados. Quando desencarnamos, o que levamos? Toda a nossa caracterização e afinidades. Então, o medo, né? Porque eles estão aqui, ó, mortos de medo, de todo aquele aparato, inclusive, né? O medo controlava os mais desesperados, porque o silêncio caía abafante, embora a inquietação que transparecia de todos os rostos. Você imagina que cena deve ser um negócio desse, desesperador. O medo, poder de crença potente essa. Aliás, a mentora, estamos falando dela, Joana de Ângeles, ela afirma categoricamente, nós vamos trazer aqui algumas informações, que o medo e a culpa são as maiores âncoras da nossa humanidade. E é o que, essencialmente, esse pessoal é especialista. Não pense que eles são desinformados, bobinhos, porque não são, não. São técnicos, psicólogos, estudiosos, psiquiatras, voltados para o lado errado ainda. Mas que utilizam das técnicas. Francamente. E sem, o que é pior, é que é sem escrúpulo. E eles estão usando toda a fala, toda aquela armação, toda aquela encenação, é exatamente para impactar sobre uma mente desavisada, desestruturada, desinformada, fazendo valer nela a crença que eles querem. A implantação, praticamente, na mente daqueles que estão ouvindo. E tem coisa mais eficiente que o medo, principalmente quando não se tem fé. Alguns servidores da casa, em trajes característicos, separavam por grupos vários as pessoas desencarnadas que entrariam naquele momento em seleção para o julgamento oportuno, que é o uso de um aparelho, né? É aquela equipe que está ali em cima, tecnicamente formada, possui um aparelho que o Google define como um aparelho que é capaz de avaliar a sintonia mental e o pensamento, mas só das baixas vibrações, das superiores ele não alcança. Então, ele é capaz de ir agrupando as pessoas, né? Porque eles vão. O pensamento nosso é público, principalmente em estruturas como essa. Então, eles estavam ali olhando, ainda tinha uma ajuda de um equipamento que era capaz de analisar aquelas ondas mentais, inclusive as próprias projeções de pensamento, e eles iam agrupando as pessoas para o que eles entendiam como uma administração, uma coordenação daqueles espíritos ali que estavam ali, porque a missão deles era tratar de uma sentença para eles. Eles se entendem assim. O Gregório e a sua equipe se entendem como sendo um representante ali da lei de Deus, segundo as estruturas deles, a fim de julgar e sentenciar pessoas. Conhecemos essa estrutura? Já passamos por ela? Muito provavelmente. Palavras de Joana de Ângeles. A vitória sobre qualquer conflito resulta de esforços ingentes e contínuos que o indivíduo se propõe com decisão e coragem. Então, olha bem, se eu tenho medo, e às vezes o meu medo tem fundamento, porque é um gerador de conflito, às vezes é um conflito gerador que foi gerado nessa encarnação ou até nas anteriores, que aquilo está dentro da minha
estrutura psíquica, serve de alicerce muito forte, inclusive, para poder na minha crença, porque eu acredito naquilo que eu estou afirmando em mim, ali. Se eu não tiver coragem, esforço e muita disposição para mudar e refazer-me, essa estrutura, como diz Manuel Filomeno de Miranda, é um plug, uma tomada à disposição dos processos de influenciação. A gente errou, isso aí não tem a dúvida. Se tenho medo, eu preciso saber por que tenho o medo, a fim de confrontá-lo realmente e reestruturar os meus poderes de crença, porque senão serei presa fácil por um domínio mental, que é o que eles estão fazendo. Ninguém aqui vai inventar nada. Eles trabalham essencialmente no produto que cada espírito deles oferece a eles. Nada do que acontece aqui é inventado por eles, mas é totalmente interpretado, manipulado, a ponto de fazer com que aquela pessoa perca a confiança e até desacredite que é filho de Deus. Essa é a estrutura que eles trabalham. Continuando. Gente, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, fique à vontade, tá? A operação seletiva realiza-se com base nas irradiações de cada um. Quem é que está fornecendo material para o inimigo? Eles, nós. Eles é que estão. Ninguém inventou nada. Não é mentira. Não é mentira. Aquilo tudo aconteceu. Aquela pessoa se comportou realmente daquela forma. Aquela pessoa agiu, decidiu. É verdade. Mas quando eu entro num processo de culpabilização, de medo e de manipulação, eu vou distorcendo, na verdade, aquela realidade a favor daquilo que eu quero que ele acredite. E isso tem uma palavra que a gente vai falar e a gente vai falar até o fim, verdade. O que é verdade? Porque cada um tem a sua. Tem sua realidade, seus propósitos, suas dificuldades. Cada um tem a sua. Então, olha bem, a operação, eles selecionavam porque as próprias pessoas entregavam esse material para eles. Os guardas que vemos em trabalho de escolha, compondo grupos diversos, são técnicos especializados na identificação de males numerosos através das cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. Nós conhecemos isso? Conhecemos. Chama psicosfera. Definição da mentora. Cada um de nós tem uma tonalidade, tem outras, né? Aura, tem outros nomes dentro da ciência que identifica a sua digital energética. E como que se forma uma digital energética, uma psicosfera? Fruto de você, que é o parágrafo de cima. É fruto de você. Do que você sabe, do que você acredita, do que você está propondo, do que você quer encarar a vida, da sua forma, da sua prioridade. É fruto de você. Nesse momento. André, cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. Tá valendo, tá, gente? Pra gente. Tá valendo, hein? Tá valendo todos os dias da nossa vida, encarnada e desencarnada. Todos os dias da nossa vida, nós vamos viver no mundo que elegemos, que construímos, que preferimos, que enfrentamos, que renovamos. Todos os dias da nossa vida. E a companhia, né, é um processo natural, tanto de encarnado quanto desencarnados. É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas asiladas nesse sítio vieram até aqui obedecendo à força de atração. Muitos estão encarnados e frequentam no sono esses ambientes já. Como tantos
tantos que estão o livro vai dizer isso, tantos que estão desencarnados frequentam os ambientes domésticos daqueles que são os seus afins. A relação já está estabelecida pela preferência de vida entre o mundo material e o mundo espiritual. Incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais que militam entre os homens encarnados em tarefas de renunciação e benevolência, em vista do baixo teor vibratório que precipitam, através do quê? Delitos reiterados, da ociosidade ou da deliberada cristalização no erro. É um sistema punitivo absurdo. E eu fico ali me lamentando, em vez de ir em busca da reparação. Então, eles estão abandonados, esse pessoal? Não. Está aqui dizendo que não está. Os benfeitores espirituais, Jesus não abandonou, nem vai abandonar ninguém, muito menos Deus. Agora, é impossível deles perceberem isso. Você vê, o livro, quando começa, ele diz que o Gubbio faz um trabalho imenso para baixar a sua condição vibracional, para que ele passe imperceptível pelos guardas do Gregório. Porque o Gubbio, ele vibra naturalmente em outra estação. O André nem foi tão difícil assim, mas o Gubbio vibra. E ele está ele está chamando de policial infiltrado, está disfarçado, o Gubbio. Então, o que ele tem que fazer? Baixar. Ele tem que passar despercebido. Né? Inclusive, nessa operação seletiva, ele quase se esconde para não ser identificado. Estamos falando de quê, gente? De sintonia e de psicosfera pessoal. Dessa construção permanente do que a gente é. E o pior é que, como já foi dito aqui na conversa, não dá nem para enganar. Disfarçar entre nós aqui encarnados dá até mais ou menos, né? Porque, de repente, você dá um arrepio, né? Você passa pela pessoa, dá um arrepio, assim, que você fala, ai, o que é isso, né? Aí você tá e tal, mas aí a sua cara disfarça, né? Você fala, ah, oi, aí você passa. Mas para lá não dá para passar. Para lá não dá para passar. E nós somos todos ali, livros abertos, perceptíveis e tal, e despreparados, adoentados, como são esses espíritos que lá estão, aí a situação deles é mais complexa ainda, muito mais difícil e muito mais fácil de serem manipulados, né? Terminado aquele ruído, um dos julgadores se levantou e dirigiu-se à massa, aproximadamente nesses termos: nem lágrimas, nem lamentos, nem sentença condenatória, nem absolução gratuita. Olha a força do magnetismo, da pressão que ele vai começar a exercer. Esta casa não pune nem recompensa. A morte é caminho para a justiça. Escusado qualquer recurso à compaixão entre criminosos. E isso ele está catucando o quê? A consciência das pessoas. Né? Nossa função é a de selecionar delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e em tempos justos. O que é que ele está efetivamente falando? Ele está falando alguma coisa errada ou inverídica? Não. O pior é que não. A justiça vai ser feita, as sentenças existem, a morte, isso, cada um vai arcar com a responsabilidade das coisas. Ele não está falando nenhuma inverdade, mas como ele está manipulando? Todas as criaturas cometem erros, algumas até de natureza grave. Estamos falando de Joana de Anjos de novo. No entanto, não tem por que desanimar na luta ou abandonar os compromissos de elevação moral. A gente aqui se entrega segundo a vontade de cada um. Porque se eu tenho uma vontade resistente, uma vontade realmente, um esforço, eu vou sair da parada errada. Ninguém vai conseguir me derrubar. Mas custa para mim. Determinação, perseverança, cair, levanta, cair, levanta, cair, levanta, não vá, não peques mais, cair, levanta. Mas você tem que estar ali muito atento na administração de si mesmo.
Porque, como diz o Chico, a gente é muito, quando ele, né, nós somos assim, um amor conosco e condenamos todo mundo. A orientação do Emmanuel é inverter, né? Que sejamos bastante rígidos conosco e condescendentes com os outros. Mas do natural é a gente inverter, a gente se desculpa, a gente se justifica, aí a gente propriamente cria processos de desculpismo. E eu estou sabendo que isso está acontecendo, mas eu estou embarcando assim mesmo que me interessa. E isso cria um quê? Condicionamentos mentais. E aí depois facinho de ser ali manipulados e aplicados. Então, qual é o antídoto que a gente precisa ter? Perdão e merecimento. Nós merecemos a misericórdia de Deus. Nós somos filhos de Deus. Erramos, sim, como ela diz ali, mas não podemos desanimar da nossa elevação moral, porque aí eu fico ali de vítima, de coitada, escondidinho, não preciso me esforçar para fazer nada. Está totalmente justificado a minha inércia, porque eu sofro. Então, coitada, né? Ela está ali, ela já está sendo punida, está nada. Porque a gente sabe que só a reparação coloca as coisas no lugar. Condenados por nós, por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas forças da vida. A maneira de batráquio encarcerado no visco do pântano, ao qual se habilitou no transcurso do século. O julgador conhece a saciedade das leis magnéticas nas esferas inferiores. Procura hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo, não obstante usar, como vemos, a verdade. Gente, tem hora que eu tenho assim, alguma palpitação com relação aos nossos conhecimentos espíritas que a gente acha de contar a história da vida de alguém. Uhum. Então, chegou uma pessoa lá para atendimento fraterno, coitado, né? Tem um problema. Porque na outra vida você fez isso, você fez aquilo, nessa você fez isso, você fez aquilo. Isso é mentira? Não, é verdade. Mas como? E qual a utilidade dessa verdade? Porque a lei é de amor, a lei é de acolhimento. Nunca foi para a gente fazer assim, não, se você não tem a perna hoje, é porque você cortou a perna de alguém na vida passada. Nunca foi essa a ideia de Jesus. O conhecimento é para o entendimento, jamais para condutas como essa, condenatórias, julgadoras. E a especialidade desse grupo. Não vale acusar a edilidade. Edilidade é aquela reunião de autoridades desta colônia, prosseguiu a voz trovejante. Porque ninguém escapará aos resultados das próprias obras, quanto o fruto não foge às prosperidades da árvore que o conduz. Amaldiçoados sejam pelo governo do mundo quem nos desrespeita as deliberações baseadas, aliás, nos arquivos mentais de cada um. Essa é a fala lá do especialista. Então, às vezes, as pessoas estão realmente em situações muito difíceis, conflitantes, erraram mesmo. Mas ela veio em busca de ajuda, e não das nossas opiniões, e não dos nossos pensamentos. Às vezes a pessoa já está dilacerada, a vida já castigou, né? Pelo resultado, pelo sofrimento, e a gente acha de dar explicação. De dizer que é por isso, é por aquilo, então você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Esquece. Nós estamos falando de uma pessoa com pedido de socorro. E muitas vezes, coitada, já muito fragilizada, já realmente culpada, ela emburaca aí nos transtornos todos e pode alcançar um suicídio. Muito cuidado com a nossa fala, né? Muito cuidado no uso da verdade e do conhecimento.
assinalando intuitivamente a queixa mental dos ouvintes. Olha, só queixa. Ah, eu não mereço, socorro, isso é uma injustiça, eu não passo por isso, mas como é que eu fui um homem? Depois vocês vão ler lá os capítulos, tem vários exemplos. Eu sou isso, eu fui aquilo. Nós estamos falando da autopiedade, que é um sentimento tão perigoso, que compromete tanto a nossa autoestima e a nossa capacidade. E arrependimento é uma coisa e reparação é outra. Então, como que a gente pode e deve se recolocar diante da lei de causa e efeito? No trabalho do bem. Reparar e nos recolocar corajosamente de volta à vida e à evolução moral. E aqui, pelo contrário, o que eles estão fazendo? Eles estão usando exatamente do pior sentimento que a gente pode ter pela gente, que é o sentimento de autopiedade, que eles estão manipulando em desfavor daqueles espíritos no processo de dominação, nesse instante aí. Negando a eles, inclusive, o direito ao arrependimento e ao refazimento. Que assim eles vão fazer valer a ideia doentia da condenação, do julgamento e da condenação, que para eles é o processo de domínio. E eficaz, tá? Durante séculos nós fomos dominados assim, pela ideia, pelo pecado. A sentença foi lavrada por si mesma. Não passa de uma loba, de uma loba. À medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir na condição do irracional mencionado, notei que a mulher profundamente influenciável, ou seja, ela não tinha barreiras psíquicas de autoproteção. Modificava a expressão fisionômica e ela vai se transformar perispiriticamente numa loba. Ela entregou a mente à manipulação. Ela não tinha barreiras psíquicas, morais de autodefesa. Mesmo ela tendo errado, mesmo ela estava errada, ela fez muita coisa errada na vida, mas Deus deu a ela a opção de reerguer-se, de recuperar-se, de refazer, de reparar, mas ela não conseguiu. Simiesca expressão revestiu-lhe o rosto. Via-se patente naquela exibição de poder o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico, que vai desembocar, que tem como alicerce o remorso. Olha que fala interessante do Google. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha, através da qual o credor se insinua cobrando pagamento. Então, se eu entro no sistema autopunitivo, que eu não mereço, que Deus está me negando todas as chances, nego a fé no futuro, eu estarei com sérios problemas. Sérios problemas. E é o caso dela, né? Temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia, que é a alteração da formação perispirítica, né, para um animal. Ainda inextricáveis ainda para as investigações dos médicos encarnados, como a gente pode ver aí muitas vezes nos manicômios e até casos da história em que a pessoa se diz um animal. E isso, gente, pode estar encarnado ou desencarnado. No outro livro, Nos Domínios da Mediunidade, um caso desse também é atendido, né, da mulher que se transforma na posição de loba no atendimento mediúnico. Então, a gente precisa se amar, se respeitar, lutar por si mesmo, mas empregar o nosso tempo mesmo na vontade, na perseverança, na determinação de sermos melhores. A ligação do trabalho no bem.
o amor ao próximo e a si mesmo. Não somos perfeitos, como diz Joana, somos seres em construção e precisamos respeitar isso. Somos seres em construção. Errou, reconheceu, tem como ir lá correr atrás? Me desculpa, não posso. Tá? Ou, às vezes, erros assim, que depois você vai reparar na ação. Por exemplo, sei lá, você abandonou uma criança, depois você adotou. Então, são propostas que a vida nos faz de reparação, e normalmente dentro do viés que a gente necessita, para se recompor diante da lei de causa e efeito. A lei é de amor. Deus não vai, a opção A dele, não é o sofrimento para nós. Agora, a opção A dele é trabalho no bem. E a gente recusa. Ah, não quero. Ah, é no domingo? Ih, no domingo não posso. Ah, mas é quarta, é igual aquela moça lá do nosso lar, né? Pois eu já te mandei fazer isso, tudo é ruim, tudo é chato, nada serve, né? Ah, mas e aí? Lá tem aquela fulana. Ai, meu Deus, não aguento olhar. Mas quem está falando da fulana, filhinha? Estou falando de você, estou falando de Jesus, estou falando de Deus, entendeu? Deu para você perceber aqui e tal? Né? Mas ele é um ministro, né? Então ele foi educado. Mas dá dizer para ela, então, meu filho, fica aí, vai ficar aí, batendo perna, patinando até a hora que você encontrar um rumo na tua vida. Mas depois não reclame. E esse raciocínio para a gente é difícil. Por quê? Secularmente, nós fomos induzidos a entender que para reparar eu tenho que sofrer dentro da noção do pecado. Que eu preciso me chicotear, me punir, para que Deus reconheça o meu arrependimento. Não, não. Jesus, quando veio conversar conosco aqui pessoalmente, ele falou nada disso. Pelo contrário, eu quero que você vá lá pregar para aquele monte de gente que está lá, ó. Vai cuidar dos leprosos que está lá, ó. É isso que me interessa. Não me interessa ver você parado, sentado, lamentando, reclamando. Que é o sistema de amar a si mesmo. Ele nos convida a isso, nas nossas atitudes. Entenda que errou, arquive a experiência e não peques mais. Mulher, cadê aqueles que te condenaram? Não estão mais aqui, Senhor. Eu também não vou te condenar. Você está esperando que eu tenha pena de você? Nem pensar. Vá, vá viver a sua vida, vá fazer o que precisa fazer e não peques mais. Aprendeu a lição? Então não faz mais. Em nenhum momento ele falou assim, ah, coitada dela. Aliás, para nenhum deles ele falou, né? Todos ele recomendou que levantasse e andasse, mesmo depois de vários casos que a gente conhece. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Então, a mente, o nosso poder de pensar e de acreditar, projeta no nosso perispírito as formas, as energias, a densidade que eu acredito. E aí, eu fico assim, gente, de vez em quando eu paro para pensar umas paradas assim. Quando a gente desdobra no sono, que cara que eu devo ter lá? Porque essa cara aqui, tudo bem, estou aqui de frente para vocês estão de frente para mim, eu estou de frente para o espelho. Essa cara aqui tá beleza. Agora, qual será a minha cara de verdade quando meu corpo fica ali dormindo e meu pé espírito sai? É arrepiante pensar nisso. E até porque, no mundo maior mesmo, o outro livro, ele fala do conde, né? Que sai do corpo, que é desesperador aquilo. O negócio, o espírito dele está num corpício pequenininho, deformado. Quando o homem sai, parece mais um sei lá o quê. E aí o André fica bege, né? Que ele fica assim, porque ele tá com pena, né? Ele ficou assim, horrorizado. E como que
que será a nossa projeção? Porque isso já está em andamento. Além disso, se adaptou às energias positivas do juiz cruel, olha bem, a associação da mente dela, a preferência, a escolha, o poder de escolher, em cujas mãos veio cair, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação dos benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Então, é uma opção. Ela fez uma opção inadequada, seja lá as justificativas que ela tenha, frágeis, falta de fé, falta de conhecimento e tal, mas ainda assim a gente tem opção. Temos opção de ir noutra direção. Tudo, André, em casos como este, se resume a problema de sintonia. Onde colocamos o pensamento? Aí se nos desenvolverá a própria vida. Então, no livro também da mentora, né, Atitudes Renovadas, ela diz assim: bem pensar é a elevada forma de viver. Em razão disso, cada qual vive no mundo edificado pelo seu pensamento. Graças à educação mental e moral, o pensamento emite ondas vigorosas que contribuem para o bem-estar, não somente daquele que o cultiva, assim como daqueles que o cercam. Temos responsabilidade no produto final do nosso pensamento, que influencia e é influenciado, impacta e é impactante o tempo todo, especialmente em nós mesmos. Somos resultado disso, na doença física, no equilíbrio, na cura, na recuperação, nas realizações. O nosso pensamento é um vetor determinante da nossa direção. Não é que a gente não erre, não, porque a gente erra. Nós somos imperfeitos. Estamos aprendendo aí, às vezes, a duras penas. Mas eu tenho o poder de reorganizar inteligência, raciocínio, vontade, livre-arbítrio. Tudo isso são ferramentas de reorganização mental e moral e de ação na minha vida. Se deu ruim, gente, se eu tomo café, sinto dor no estômago, o que eu tenho que fazer? Não tomar café. É uma equação, como diz Joana, é uma equação. Agora, não, eu amo café. Ah, então você deve adorar dor no estômago também. Porque o resultado é iminente. Aí o que a gente faz? Ah, vou tomar só um cafezinho de manhã, né? Aí de tarde eu tô tomando outro cafezinho porque eu tô com sono. E assim você vai fazendo processo de endosso. E no final, a gente tá com dor no estômago. Vosso tom vibratório demonstra a avareza sarcástica. Olha como que eles estavam analisando aquelas almas. Ou seja, gente, isso é surreal. Aquela equipe de trabalho que Gregório comanda não produz nada, não ensina nada, não pergunta nada, não induz nada. Eles vão só colhendo material, né, daquelas pessoas ali, fruto da sua vida, da sua escolha, do seu perfil. Eles vão só armazenando, coletando, e ali, dentro de uma estrutura doentia e perversa, organizando e se fazendo valer de estruturas mentais, emocionais desorganizadas, doentias e sem fé. É isso. Não dá nem para dizer que a culpa é deles. Porque eles não fizeram nada, não sugeriram nada, eles só trabalham com a
próprio julgamento das pessoas sobre si mesmo, sobre os seus valores éticos morais, sobre a sua preferência. E aqui ele está dizendo, ele olha para uma pessoa e diz para ele, vosso tom vibratório demonstra avareza sarcástica. O outro, a condenação transparece de vós mesmos. Tudo isso eles estão ali no processo, porque eu estou encurtando, né? Eles estão fazendo vários grupos nesse capítulo. André, não te esqueças de que nos encontramos num plano de matéria algum tanto densa e não nos círculos de gloriosa santidade. Então, essa cidade dos dragões, inclusive o Gúbio fala no início do livro sobre as trocas de matérias psíquicas, sobre esse produto de matéria psíquica produzido por nós encarnados, que sustenta e alimenta materialmente, psicamente e energeticamente a cidade dos dragões. O produto global, vamos dizer assim, das pessoas encarnadas aqui, que troca, que elegem, que tem valores, que administram a vida, que elegem prioridades, que desculpam, criam desculpas a si mesmo para condutas absolutamente assim, sabe, confusas. Isso, todo esse coletivo, né, de encarnados, vai gerando uma matéria mesmo, psíquica, que retroalimenta as cidades espirituais dedicadas ao mal e nos vinculam a elas. E aí a gente sonha com a Terra regenerada. Como? Se a gente precisa se responsabilizar por essa emissão mental, por esse produto disponível. No Trilhas da Libertação, né, que é o Manuel Filomeno de Miranda, esse livro acho que é 1984, aonde tem lá um projeto de um espírito trevoso, e ele diz que a humanidade, né, ele baseia o seu planejamento em 4 verdades que ele diz lá. Uma delas é o interesse, o poder, a outra é o sexo e o dinheiro. E aí ele vem buscar aqui esse alicerce. É impressionante da gente ver a descrição e a lógica do raciocínio desse espírito trevoso. E a gente olha ao nosso redor, hoje, e você vê a droga de um lado, o problema sexual do outro, as desvarios. Aí você pensa assim, meu Deus, será que isso está dando certo? Por que que isso dá certo? Porque encontra ressonância. Para dar certo para todo mundo? Não. Não. Dá certo para aquele que aderiu. E a gente não se preocupa com isso. Enquanto que Jesus, né, luta desesperadamente à frente do comando da Terra, pedindo que a gente faça parte, que a gente perceba a nossa responsabilidade de co-criadores desse planeta. Mas não é só material, não. Não é só para cuidar da Terra e construir prédio. É a cocriação mental, a qualificação fluídica do planeta Terra. Que a gente está emburacando diante das mídias, nem sei dizer quantas mais. E a gente não se apercebe. Não ouvides a palavra evolução e recorda que os maiores crimes das civilizações terrestres foram cometidos em nome da divindade, que é o que eles acreditam e estão fazendo, em nome de Deus. Porque eles se chamam governador do mundo. E como que a gente pode, em nome de Deus, em nome de Jesus, destratar alguém, condenar alguém, julgar alguém, deixar de socorrer alguém? Como que isso é possível? E como que não é possível socorrer em nome dele, atender em nome de Jesus, falar em nome de Deus? A gente tem vergonha de falar em Deus, sabe? Quando a gente está com jovem, então eu trabalho com evangelização e trabalho com evangelização do jovem adulto, que é mais complexo.
Eu falo assim, é falta de Deus, do conhecimento moral, de Jesus na nossa vida. E nunca foi tão necessária a presença dele, né? Quanta vez no corpo físico notamos sentenças cruéis, emitidas por espíritos ignorantes em nome de Deus. E o que é verdade? Afinal de contas, né? Esse aqui está no Vida Feliz, Joana de Ângeles. Usa a verdade com o objetivo de ajudar, jamais como uma arma de agressão ou revide. A verdade é qual diamante que exige adequado envoltório para manter-se seguro. E quando atirado para alguém, não o ferir. A tua talvez não seja a verdade legítima, ou pelo menos não será a completa. Preserva-a para o momento próprio, no qual possas dignificar e erguer quem caia, ou se esteja precipitando em abismos de loucura e ilusão. Então, que a gente use os nossos conhecimentos, o que a gente acredita, com muita sabedoria, respeito, dignidade e amor. Porque somos todos espíritos a caminho, todos nós. E que a gente, na verdade, resgate a esperança e a fé nas pessoas para que elas possam sair exatamente dessas faixas vibracionais mais inferiorizadas e busquem efetivamente estar com Jesus. E aqui, ó, para a gente terminar, tá a terapia da salvação. Evangelioterapia. Vinde a mim todos os que andam em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito obrigada. Fantástico, Ana. Muito bom mesmo, muito esclarecedor. Jane, Eu seu estava. microfone está fechado. Já vi, já vi. É que eu acho que o Obrigada, obrigada. Fernando caiu a... Fernando deve Está ter. voltando aí agora. Está retornando. Eu estava pensando, Ana, grupo, né, sobre a questão do espiritismo, como a fé raciocinada, né? Porque é preciso ter fé, preciso acreditar e vamos ter fé e fé. Mas aí a gente aprende no Espiritismo que essa fé, ela é raciocinada. Então, em tudo que foi colocado aqui hoje e anteriormente, né, nos outros capítulos, estudos, a gente vê isso, a gente tem que acreditar e pensar por que que é dessa forma, né? Isso aí. E É, a questão do encarnado, quando você falou na Cidade dos Dragões, né, o Gregório lá com aquela coisa de apontar o erro do outro e mostrar, e eles mesmos deixam aquilo aflorar. Nós fazemos isso aqui com os encarnados, encarnados para encarnados. na família, Então, né? como que é importante o estudo, como que é importante você ler, conhecer, estudar em grupo, ouvir, né? Para não ficar apontando erro dos outros e a gente, para a gente mesmo, coloca ali a trave. Eu gostei muito, muito bom. Deus te Bom, abençoe. obrigada. Eu estava tão envolvido com suas palavras que eu nem lembrei da bateria quando veio e caiu. Eu tive que plugar aqui. Maravilhoso o seu estudo. Eu só tenho mesmo que agradecer. Estava aqui vendo as suas narrativas e procurando aqui, né? Porque eu fiquei preso naquela oração do confessionário, né? Aquela irmã ali estava
se propõe se confessando, né? E eu fui no jornal aqui do Vaticano ver como era feito, como é feita essas preces quando saímos, né? Que eu vim do catolicismo, cada vez que nós saíamos do confessionário, né? E a gente deposita ali, ao final da prece, peço e espero perdão das minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Então, a mente cristaliza, né? Deposita em Deus aquela delegação, aquela confiança de que ele ali, a culpabilidade dele cerrou. E ele só vai dar conta do estrago de tudo isso quando se desperta nessas colônias, né? Infelizmente, né? Porque aí se depara É, com um choque espiritual de realidade e podia ter corrigido antes, né? E aí passa o tempo sim. ali Prim- e Primeiro infelizmente, questionamento, né? Primeiro questionamento deles quando desperta, que já tem condições de chegar no trabalho mediúnico, é falar, afirmar, né? Que Deus já tinha perdoado, que já ele já tinha sido perdoado e não sentiu esse perdão quando desperta do lado de lá, né? A Maria Modéstia tem um livro, quem teve a oportunidade de ler, quem tem, ele lê com muito carinho, que ele está muito ligado nesse livro aqui, e que fala tudo que a Valéria trouxe para a gente, né? Que é Os Dragões, onde Maria uhum, Modesto vai ali trazer essa colônia ali, né? Ela não retrata o nome de Gregório, mas ela fala dos dragonianos, isso em mesmo. que tem um capítulo lá, que eu não estou recordando, em que ela diz que a partir da metade do século XX para o século XXI, já começaria esses espíritos dragonianos a Uhum. encarnar no planeta Terra e muito estarem no Brasil em fileiras do Espiritismo. Se vocês tiverem oportunidade de ler esse livro, é muito maravilhoso e está ligado muito com esse livro Libertação, onde a gente vai entender o mecanismo do que a Valéria colocou para todos nós, do que o governo de Gregório, onde ele montou as bases dele. Muito grato, minha irmã. De nada, eu é que agradeço a oportunidade. E convido você, né, para permanecer conosco, que nós vamos até e a vida continua Ah, com sim, essa vamos. E vamos, então nesse vamos até, vamos, vamos, e vamos. vamos embora nesse formato, tá bom? Alguém Tá. gostaria de fazer alguma breve coisa que nós já estamos passando uns 3 minutos do horário para Valéria? Só mais uma coisinha dizer para ela que eu achei muito interessante, muito bom o paralelo que você fez em determinadas partes com a Joana de Ângeles, né? Trechos do livro com, aí você fez associação a Joana de Ângeles, ficou muito bom. Não Bom, tem parabéns. espírito na atualidade que tenha maior condição de nos colocar em caminho reto, falando do estudo do ser, que seja ela. A Joana de Anjos é mentora da minha casa, né? Então eu já tenho por hábito ela estar junto e misturado lá com a gente, né? Então a gente tem a característica de todos esses atendimentos que marca a presença dela, né? Atendimento fraterno, atendimento Sim. de obsessão, atendimento a autismo. Então tudo isso está ali dentro da. E eu, então, para mim, não tem. As pessoas falam que ela é difícil, que ela é isso, que ela é aquilo, mas ela é exigente, isso ela é mesmo, né? Sim, Mas sim. é de um amor e de uma perfeição de possibilidades. Por isso é que eu gosto muito dela. Ela não apresenta nada que não tenha possibilidades de ser corrigido. Sim. Então, Muito bom. para mim, é o melhor, um dos melhores pensamentos. Então para mim, Foi assim, muito ela bom, está sempre junto. agregou muito bem, enriqueceu demais, né, o Libertação. Parabéns. Obrigada. Valéria, só queria Semana. deixar aqui meu muito obrigado e boa noite, né, e que o teu caminho seja de luz o tempo todo. Eu que agradeço. É muito bom a gente Se- poder de estudar junto. Sim, foi o que eu estava falando no início, né? Quando nós estávamos aqui, o pensamento traz, eu fiquei doidinho aqui olhando, né, para o Evangelho,
Tem um livro aqui junto do meu lado de Sueli, Obsessão, Desobsessão, que vai tratar tudo que É, Ana falou aí, né? da Sueli Ela Caldas trouxe. Schubert, Com a isso, né? Sueli, isso. Esse é Sueli outro tratado Caldachu, muito bom, técnico, muito bom. isso. Aham. Então, são livros, são pensamentos assim que faz com que o estudo se torne maravilhoso e que a gente saia daqui, né? Com mais consciência, como ela colocou, né? Porque nós estamos produzindo aqui o nosso futuro, não só no corpo físico, mas quando nós estivermos no plano espiritual, quando retornarmos, nós já estamos preparando para retorno, passar por tudo que nós temos que passar para poder retornar para a erraticidade, estudar, preparar para ir ganhar um corpo físico. Então, esses estudos são muito bons para reflexão. Semana que vem, nós temos encerrando por esse ano, no capítulo 6 o Leandro Lobac, né, que é da nossa casa, vai fazer o encerramento. Então, eu vou convidar o meu amigo Eugênio para fazer a prece final e, desde já, deixando o nosso agradecimento e nossa gratidão à nossa querida Ana Valéria por tudo que ela trouxe para dividir conosco. Meus irmãos, então vamos orar. Pai querido, Pai de altíssima bondade, que a todos nós criou, ama e com justiça nos orienta em nossa caminhada. Jesus, Mestre, nosso caminho, nossa verdade, nossa vida. Espiritualidade bendita que inspira e orienta os estudos desta casa e a todos nós assiste. Gratidão. Gratidão pelo maravilhoso estudo que nossa irmã Ana Valéria nos apresentou, pelas reflexões que certamente nos deixou, e cada vez mais possamos estabelecer uma correlação mais forte entre as nossos arrependimentos sinceros de coração e as devidas reparações que a cada um deles podemos fazer. E tenhamos, então, desta noite de estudos, as informações necessárias para estarmos estimulando cada vez mais o despertar de nossas consciências quanto à nossa responsabilidade na utilização do livre-arbítrio que a nós foi concedido pelo Criador. E assim, agradecidos estamos, pedimos a permissão para dar término aos estudos desta noite, dando todos juntos. Graças a Deus, sim. E E que assim assim seja. seja. Tchau,